Ai, não acredito nisso. Não sei por que obrigam a gente a aprender essas coisas. Quais são as soluções da equação x² mais 100x menos 7.500 igual a zero? Será que fora da escola isso serve para alguma coisa? Se você tivesse R$100 em alguma aplicação bancária e quisesse saber qual a taxa anual de juros, isso poderia ajudá-la. De onde que você veio? Das 1001 Noites, será? As 1001 Noites fazem parte da literatura persa. Embora tenham elementos da literatura do meu país, a Índia. Ainda não me apresentei. Meu nome é Bhaskara. Vivi no século XII e fui um sábio muito importante para o desenvolvimento da matemática daquela região. Seu nome não me é estranho. Mas, seu Bhaskara, já que o senhor está aqui, pode me ajudar com essa equação que o senhor disse que não é inútil? Como é essa história de ter R$100 aplicados no banco? Sim. Voltando a esse assunto, imagine que você colocou os R$100 no banco numa aplicação qualquer, rendendo juros com uma taxa anual fixa. Depois de um ano, você tira os R$100 do banco e deixa lá o que rendeu, por mais um ano. Aí, no final do segundo ano, você consegue o total de R$75. Agora me diz, qual foi a taxa anual de juros? Ah, seu Bhaskara, tá doido? Nem imagino como é que se faz para calcular isso. E também não sei o que essa história de juros tem a ver com a equação quadrática que eu tenho que resolver. Uma das maneiras de solucionar esse problema recai exatamente nessa equação que você estava tentando resolver. Como assim? Basta chamar a taxa anual de juros de X%. E com um pouquinho de álgebra e interpretação do enunciado, você vai cair exatamente naquela sua equação. Na minha época, a solução desse problema era descrita de maneira verbal, assim. Eleve a metade do capital ao quadrado. Acrescente o resultado ao produto dos juros totais pelo capital. Extrai a raiz quadrada e diminua a metade do capital. Nossa, que complicação. Prefiro do jeito que é hoje. Mas afinal de contas, a gente está falando de uma matemática de 9 séculos atrás. Aposto que foi a primeira vez que apareceu um problema assim. Engano seu. Quase 3.000 anos antes de mim, os mesopotâmicos já lidavam com problemas que resultavam no mesmo tipo de equação. Sabia? É verdade. Nós, mesopotâmicos, também tínhamos nossas receitas matemáticas. Ai, caramba! Primeiro o hindu, agora o mesopotâmico? Sim, um mesopotâmico. O meu povo foi muito importante para o desenvolvimento da matemática. Nosso sistema métrico tinha como base o número 60. E veja você, esse sistema fez tanto sucesso que é usado até hoje em unidades de tempo. Por exemplo, 60 segundos fazem 1 minuto. 60 minutos fazem 1 hora. Vocês lá na Mesopotâmia já sabiam resolver equações do segundo grau? Mais de 1000 anos antes de Cristo? Sim, sim. Mais exatamente por volta de 1700 antes de Cristo. Nós tínhamos problemas que eram enunciados verbalmente, como uma receita mesmo, como o nosso amigo hindu mostrou agora. Só que ele foi fazer isso lá na Índia quase 3.000 anos depois. Veja só esse problema. Qual é o lado de um quadrado em que a área menos o lado dá 870? Isso é uma equação quadrática? Parece mais uma charada ou uma pegadinha. Deixa eu pensar. A gente tem o resultado da equação, que é 870. Esse é o chamado termo independente. E... empaquei. Permita-me desempacar, amigo mesopotâmico. Hoje em dia, usando notação algébrica, esse problema seria apresentado através da seguinte equação. x² menos x igual a 870. Sim, só que em 1700 a.C., nós resolvíamos esse problema através da seguinte receita matemática. Tome a metade de 1 e multiplique por ela mesma. Some o resultado a 870. Obtém-se um quadrado cujo lado somado à metade de 1 vai dar o lado do quadrado procurado. Nossa, me perdi. Pois é, esse é o problema com as palavras. Sem uma notação algébrica, a descrição de um problema ou de uma solução
pode ficar realmente confusa. Que coisa maluca! Pelo que eu tô vendo, existem várias formas de expressar uma equação de segundo grau. Sim, você está certa, Georgia. Veja os gregos, por exemplo. Quase 1500 anos depois da gente, eles criaram uma outra maneira de resolver esse tipo de equação. Dessa vez, numa perspectiva mais geométrica. Claro, bem ao nosso gosto, já que nós gregos somos especialistas em geometria. Um grego agora? Pois muito bem, senhor grego. Como vocês resolviam uma equação quadrática a partir de uma abordagem geométrica? Para resolvermos uma equação do tipo x² mais 8x menos 9 igual a 0, nós gregos interpretávamos cada termo como se fosse um elemento de um retângulo estrategicamente pensado para resolver o problema. Então, usávamos a nossa rica geometria para obter um segmento de tamanho x que satisfizesse a equação dada. Então a medida do segmento que vocês obtinham era o resultado da equação? Puxa, eu nunca teria pensado em resolver uma equação usando a geometria. Nós, gregos, valorizávamos muito a geometria daquela época, entre 500 e 200 anos antes de Cristo. Mas veja só, Geórgia, cerca de 500 anos depois de nós, os árabes desenvolveram outro método diferente do nosso. Sim, é o método de completar quadrados. Apesar dele ser diferente do método grego, é igualmente geométrico. Ah, esse sim é um legítimo personagem das Mil e Uma Noites. Senhor matemático árabe, explica o método de completar quadrados, por favor. Com prazer. Vamos usar a equação citada pelo nosso amigo grego. x² mais 8x menos 9 igual a 0. Fazendo a transposição dos termos, temos x² mais 8x igual a 9. Nesse caso, a equação é interpretada como somas e subtrações diárias. Vamos representar o x² por um quadrado, de lado x. E para representar o termo 8x, faremos 4 retângulos de comprimento x e largura 2. Peraí, se essa figura que o senhor desenhou é a representação de x² mais 8x, então a área dessa figura é igual a 9, como na equação, certo? Muito bem, absolutamente certo. Agora vamos completar nossa figura e transformá-la num quadrado. Para isso, precisamos adicionar mais 4 quadradinhos de lado 2. Cada quadradinho tem área igual a 4. Então, a área do quadradão é 9, que é o valor da área que a gente já tinha, mais 4 vezes a área dos quadradinhos. 9 mais 16 é igual a 25. Perfeito! Então, se temos um quadrado com área igual a 25, cada lado desse quadrado vale 5. Portanto, x é igual a 5 menos 2 vezes 2, que são nossos dois quadradinhos de lado 2. Isso significa que x é igual a 5 menos 4, ou seja, 1. Puxa, que incrível! Adorei essa forma de resolução, seu árabe. Mas quando foi que inventaram um jeito atual de escrever as equações? Quase 1000 anos depois da criação desse método, o matemático francês François Viète foi fundamental para a criação do sistema moderno de notação matemática, que abriu as portas para novos métodos e para a releitura dos métodos antigos. É verdade, meu caro amigo árabe. Eu me preocupei com a padronização de uma escrita algébrica que permitisse identificar as variáveis, os números e as operações de maneira simples e prática. Com isso, muito do que era descrito verbalmente ganhou a forma algébrica, que é a que se usa atualmente. É o caso da famosa fórmula para extração das raízes de uma equação quadrática. Fórmula que, curiosamente, é atribuída ao nosso amigo Bhaskara. Ah, eu sabia que já tinha ouvido falar no seu nome. É a fórmula de Bhaskara, a fórmula para resolver equações de segundo grau.
Eu acabei de aprender isso na escola. Pois é, o nosso caro Viete tem razão. Eu não inventei fórmula nenhuma. Nem fórmula existia na minha época. O que existiu há quase 4.000 anos foram maneiras diferentes de resolver equações do segundo grau. Essa fórmula para a resolução de equações de segundo grau só é conhecida como fórmula de Bhaskara, aqui no Brasil por causa de um engano que aconteceu por volta de 1960. E o meu nome acabou ficando. Puxa, essa é uma grande novidade, hein, seu Bhaskara? Mas peraí, eu ainda não sei qual é o resultado do meu exercício. Quais são as raízes da equação x ao quadrado mais 100x menos 7.500 igual a zero? Que tal deixar para o pessoal resolver isso lá na sala de aula? Assim, quando você acordar, o resultado estará bem na sua frente. Quando eu acordar? Como assim? Eu tô dormindo? Eu tô sonhando? Mas eu tô aqui falando com o senhor. Como é que...